Muito bem. Então, com vocês, Júlia Ptorraca, que vai nos falar sobre sonho e sonhos. Não é isso, Julinha? Isso, exatamente. Você Vamos eu Acabei vou de te dar colocar aqui acesso, acabei de te dar é, acesso. acabei de ver aqui. tá, Eu vou compartilhar aqui minha tela só para a gente ter um tá, guia aqui de apresentação, e aí vocês tá vão me ótimo. dizer se Tá vocês bom. estão vendo. Estamos vendo. Muito bem, estão vendo? Sim, Sim? sim. Muito bem. Gente, boa tarde. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa tarde de domingo, né, nesse encontro que nós temos virtualmente. E o nosso assunto de hoje é sobre o sono e os sonhos, portas para o mundo espiritual. E aí, nossa, eu mergulhei aqui profundamente nesse tema. Eu gosto, assim, já li algumas outras coisas, outros esse tema, né, mas em outras áreas do conhecimento, que inclusive não são as minhas áreas, né, de conhecimento, mas é um tema que sempre me despertou, assim, muito interesse e que vem sendo cada vez mais estudado, na verdade, e cada vez a ciência, por assim dizer, né, a ciência dos homens, vem descobrindo, né, novas potencialidades, assim, do ser humano. E os sonhos têm sido uma dessas potencialidades que vem sendo muito pesquisada. E aí eu mergulhei, trouxe aqui alguns desses achados, né, e a ideia é que a gente consiga fazer uma ponte com o que a doutrina nos traz, até para saber se está ocorrendo uma convergência, né, desse entendimento, né, do que é o sonho e como que nós podemos nos preparar diante de todas as possibilidades e alternativas que esse desenlace, né, do corpo físico, esse desenlace momentâneo, ele pode nos possibilitar. Então vamos lá. Um primeiro passo aqui é a gente se perguntar, né, hã, o que significa realmente a palavra sonhar, né, o sonho, o sono, essa origem da palavra, essa etimologia da palavra. Então, se a gente vai lá e consulta no dicionário, a gente vai achar que sonhar é ato ou efeito de sonhar, né. É um conjunto de imagens de o sonho, né, é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Então sonhar e sono estão profundamente interligados, né. A gente se coloca em sono e, ao se colocar em sono, a gente projeta imagens, pensamentos, que é o que nós denominamos por sonho. A etimologia dessa palavra, a origem dessa palavra, a gente vai buscar lá no latim. Sono vem do latim somnus, que significa sono mesmo, né. E o que é interessante é que muitas palavras com milênios, né, vão se transcorrendo, muitas palavras vão mudando um pouco, elas vão se juntando para se formar outras palavras. O interessante é que no caso do sono, essa palavra em latim, é a mesma desde a sua origem. Ela não sofreu modificação ao longo do tempo, o que para os especialistas, né, dá um pouco, assim, a sensação da importância que tem no sono, né, porque o sono em si é tão importante, na verdade, todos os seres vivos hoje em dia acredita-se que todos os seres vivos em algum momento eles passam por um estágio de descanso, um estado de uma letargia, digamos assim, e que, claro, nos mamíferos isso se apresenta de uma forma mais complexa, nos seres humanos mais ainda, né. Mas o sono sempre foi muito importante e talvez até por conta disso, ele se mantém como uma palavra que permanece aí no tempo. E o sonho, que do latim significa somnium, tem a mesma origem do sono, ou seja,
A palavra sonho, em português, guarda uma ligação muito forte com a experiência do sono, e em algumas línguas, como por exemplo, eu coloquei aqui o espanhol, elas significam exatamente a mesma coisa. O que é interessante, né, porque a gente faz essa diferenciação nós aqui, né, que, falamos português, a gente faz essa diferenciação entre sono e sonho. São experiências ligadas, mas são coisas diferentes. E a gente acredita que nem sempre quando a gente vai dormir, necessariamente a gente sonha. Eu digo no entendimento comum, né, cultural. Mas para outras línguas não é exatamente a mesma coisa. A gente sona, a gente dorme, a gente sonha, né. Então sono é sonho também, necessariamente sono é sonho. Então isso é vamos guardar essa informação, né, pra gente entender em que medida, né, essas duas palavrinhas, digamos assim, elas se encaixam aqui nas diferentes perspectivas, que nós vamos trazer. O que é interessante, o que significa hoje o estado da arte do entendimento do que é sonhar para a ciência? Aí eu fui resgatar um achado de um neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro. Ele é um neurocientista muito conhecido, ele é fundador do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele é um neurocientista brasileiro, mas que também é um neurocientista muito conhecido no mundo também. E recentemente ele, acho que foi em 2019 ou 20, ele lançou um livro chamado O Oráculo da Noite. Então ele faz experimentos com ressonância magnética, né, com os eletrodos no cérebro e tal, para verificar eh, a pessoa quando entra em sono para verificar essas descargas elétricas, o que que acontece com o cérebro e tal. Então, muito da pesquisa dele, desde que ele era muito, muito jovem, está em torno do sonho, inclusive por conta de uma experiência pessoal dele, né, que ele conta que quando ele estava fazendo as suas pesquisas e estudando muito, chegou um momento em que ele estava fora do Brasil, no inverno muito rigoroso, e ele sentiu como se o corpo dele quisesse muito dormir. Como se ele necessitasse muito dormir, necessitasse organicamente, fisicamente desse sono. E daí, ele estudando muito, ele resolveu atender a esse chamado do corpo e dormiu por 3 semanas. Dormiu, né, assim, acordou, dormiu, porém ele privilegiou, digamos assim, esse torpor, né, do sono. E ele falou que depois dessa experiência de 3 semanas, dormindo, né, em que o corpo dele precisava disso, ele entendeu que ele precisava pesquisar sobre isso. Ele, enquanto neurocientista, precisava pesquisar e entender o que que tinha acontecido com ele, porque depois dessa imersão, ele é como se ele tivesse acordado uma outra pessoa. Rejuvenescido, reenergizado, com muito mais potência, com muito mais energia para trabalhar, para estudar. Inclusive ele conta, né, que ele teve sonhos lúcidos, aonde onde ele lembrava de experimentos que ele podia fazer, de testes, né, que ele podia fazer. Então, aquilo ali foi uma experiência que, na percepção dele, foi tão transcendental que ele resolveu pesquisar sobre isso. E hoje, qual é o entendimento que se tem sobre sonho a partir desses exames, dessas pesquisas clínicas, né? O que que ele identifica? Que o sonho, ele é uma simulação onírica construída a partir de fragmentos de memória. Então vamos focar aqui nessa palavra simulação. Ele diz que o sono é muito importante porque é o momento aonde a pessoa tem de simular aprendizados que ela coletou ao longo daquele dia e ao longo dos dias passados.
Então a gente simula situações. Quando nós somos bebezinhos e a gente aprende a falar e a gente aprende a andar, a gente remonta todo esse aprendizado, a gente simula esses aprendizados a partir de fragmentos de memórias vividas em vigília, acordados, e a gente vai remontando tudo isso. Por isso que o sono para criança é super importante, por isso que criança dorme muito mais, bebezinhos dormem muito mais. Porque é o momento aonde a gente mais aprende, aonde a gente mais tem essa elasticidade, né, de absorção de conhecimentos e habilidades. Olha que outra coisa interessante, o neurocientista está falando. Ele diz que o sono funciona também como um oráculo, que simula futuros possíveis, ajudando na resolução de problemas e na tomada de decisões. Então, que interessante isso, né? Porque mesmo sob o ponto de vista da ciência, e aqui a gente não está discutindo ainda as percepções espíritas, né, sobre o sono, ele diz que o sono ele ajuda a antever determinadas situações, ou seja, futuros possíveis, quando na realidade a gente vai para esse exercício, que é o que ele acredita que acontece, é um exercício, tentativas, testes, né? A gente vai simulando possíveis desfechos para diferentes situações da nossa vida, onde inclusive a gente pode simular possíveis soluções, possíveis resoluções de problemas. Além disso, o sonho é também manifestação do desejo, ligado a processos neuroquímicos de liberação de dopamina, né. E não à toa, no português, né, a língua portuguesa é belíssima, né, porque quando ela diz o seguinte: "Eu sonho em ter um amor tranquilo, eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter um descanso, eu sonho em ver os meus filhos bem". Esse sonho é um sonho desejo, né, é um sonho objetivo. E isso é bonito demais, né, porque o sonhar também é algo que se deseja, também pode ser visto como algo que se deseja. Né, e não simplesmente também uma experiência de simulação, de testes, de absorção de conhecimento, né. E aí ele termina falando o seguinte: "É uma experiência que integra temporalidades do passado, presente e futuro". Guardem isso, porque isso é o que a ciência está dizendo, né, a percepções de ciências, né, porque existem obviamente, muitas lentes diferentes de se analisar um determinado objeto, né. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: temporalidade do passado, presente e futuro, sendo fundamental para a elaboração emocional e cognitiva do ser humano. Então, o fato é que nós, seres humanos que somos, a gente precisa do sono. E a gente precisa do sono porque o sono também serve como um resgate ao passado, uma simulação do presente e uma antevisão do que pode ser o futuro a partir do que nós vivenciamos e dessas memórias que são coletadas. É como se a gente vai vivendo desde o momento em que nós somos ali gestados no ventre materno e saímos desse ventre e começamos a ter as nossas experiências corporais, é como se a gente desenhasse uma série de veios, uma série de caminhos, e que à medida que, a gente vai experimentando coisas, a gente cria a memória dessas experiências, e essas experiências são como rios que desaguam e que passam por esses veios, e quanto mais a gente vive, mais memórias vão sendo coletadas. Então, se a gente pensa, por exemplo, no ancião, né, numa anciã, esses rios são muitos rios, e são muitos veios, porque são muitas memórias coletadas, e que o sono ajuda nessa fixação dessas memórias e no trabalho, no exercício dessas experimentações. Então todos os seres vivos, e aí ele acredita que todos os seres Oi. vivos, opa, alguém falou? Que todos esses seres vivos de alguma forma passam por experiências
por experiências de sono, né. Agora o sonho é algo que para o ser humano, e somente para o ser humano, ele tem essa complexidade por detrás. E aí seguindo aqui, eu resolvi então trazer, elementos de sonhos importantes na história, para a gente entender assim, bom, já que o sonho é importante sob o ponto de vista da ciência, né, como que a história identifica então sua importância? É uma palavra que está aí desde que o mundo é mundo praticamente, né, desde que o homem se entende como homem, ele sonha, na verdade. E quando ele desenvolveu a linguagem, aí os sonhos se tornaram ainda mais complexos e ainda mais importantes. Estudos arqueológicos escavando grutas antigas e pedras e desenhos rupestres mostram o que hoje se identifica o o ser humano se colocando para dormir e o que pode ser o desenho de sonhos dele, investigando como seria ele, matar determinado animal para que ele pudesse se alimentar. Então ele sonhava com a forma como ele ia fazer isso, e no outro dia ele executava essa experiência, né. E resgatando então sonhos importantes, eu resgatei um so fiz aqui o meu dever de casa. Falei assim: "Bom, quais serão esses sonhos que eu posso trazer aqui para a gente dizer assim que são sonhos importantes, né". Um primeiro eu trouxe, tá na Gênesis. Que é o que é a gênese, é a origem, né, daquela expressão "tempos de vacas magras", né. Porque lá no Egito, numa noite de data incerta, né, o faraó do Egito sonhou com 7 vacas gordas saindo de um rio. Em seguida, ele em seguida, 7 vacas magras apareceram e devoraram as primeiras 7 vacas gordas. O faraó acordou e dormiu novamente. E aí, então, ele teve um segundo sonho. De um mesmo pé cresceram 7 espigas saudáveis. Em seguida, brotaram dele outras 7 espigas doentes. As espigas doentes, de novo, devoraram as espigas saudáveis. E então o faraó acordou desse segundo sonho. E aí ele então foi em busca de alguém que conseguisse decifrar o significado dessas imagens que ele estava tendo. E o que que é interessante, né? Porque desde que o mundo é mundo também, eh, e a gente vai ver que o sono e o sonho é um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, mas mesmo que nós não classificássemos entre mundo espiritual e mundo físico, o ser humano entende que ele passa por uma transição, né, ele passa ali. E desde que é mundo, busca-se entender e decifrar o que significam os sonhos. Não à toa a gente fala assim: "Ih, sonhou com um dente", eu nunca soube, tá, mas tem as crendices. E as crendices populares: sonhou com dente é isso, sonhou com morte é vida, sonhou com cobra é alguma outra coisa. E a gente vai ver que, de acordo com os espíritos, nada disso vale, né, isso são crendices. Porém, veja bem, o sono é tão importante e o sonho é tão importante que nós fomos criando subterfúgios e mecanismos de lidar com ele. Então esse faraó foi buscar um adivinho para tentar entender, compreender o que que era aquilo que ele tinha sonhado. E aí o faraó mandou soltar um hebreu que estava preso e que lhe disseram entender os segredos dos sonhos. E esse adivinho se chamava José. Tanto é que ele é conhecido como José do Egito. E ele revelou ao faraó: os 2 sonhos eram o mesmo, tanto o das vacas quanto o das espigas, e indicavam que o Egito teria 7 anos de riqueza, que a simbologia das 7 vacas e a simbologia das 7 espigas saudáveis, e logo depois 7 anos de miséria. E foi exatamente isso que aconteceu de acordo com os achados aí. É o que dizem, é o que dizem.
Então, a gente tem aqui, portanto, um sonho que está antevendo algo que vai acontecer, né. Depois a gente vai interpretar esses sonhos à luz da doutrina, ou o que a doutrina contribui com a gente. Outro sonho muito importante, também conhecido da história, é o sonho do imperador Constantino, que é considerado, assim, um marco muito importante para o cristianismo, muito importante. Por quê? Porque o imperador romano Constantino, ele estava às vésperas de uma batalha muito importante. E ele tinha sua cavalaria, né, ele tinha os seus soldados. E ele estava muito preocupado com essa batalha, que se chamava Batalha da Ponte Milvia, ou Milvio, enfim, tem essa discordância aí nos achados, né, de acordo com cada pesquisador. Mas isso não interfere em nada o que a gente quer depreender a partir dessa experiência que Constantino teve. Porque segundo a narrativa, ele sonhou com um símbolo cristão no céu, que seria uma espécie de cruz, geralmente representado, por uma cruz, né, e com as 2 primeiras letras do nome de Cristo em grego, né, Ti-ro, Ki-ro. E aí, juntamente com uma mensagem que dizia o seguinte: "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Então ele teve um sonho, uma projeção, que ele leu a palavra Cristo, e a partir disso ele entendeu que com este sinal ele venceria o que? A batalha que seria no dia seguinte. Então ele interpretou esse sonho como um sinal divino, indicando que a vitória na batalha seria alcançada com a proteção do cristianismo. E aí o que ele fez? Ele pediu para que todos os soldados do seu exército, eles desenhassem o símbolo de Cristo, né, e fossem pintados nos escudos dos soldados, buscando de alguma forma a ajuda divina, essa ajuda do alto na batalha. E ele venceu a batalha. E aí então, a partir disso, a Roma, o Império Romano, né, a gênese, né, muitas de tudo que a gente vê hoje, se tornou, cristão, e foi interpretado com o tempo como a confirmação da mensagem do sonho e da importância do cristianismo. É claro que nós espíritas vamos compreender isso realmente, pode ser, né, uma experiência dele, do espírito em contato ali com outros tantos espíritos, em que ele teve a oportunidade de ter esse diálogo, né, de ter essa experiência fora do corpo. Para os cientistas acreditam que, na realidade, ele teve uma experiência de simulação, de testes, de exercício. Por quê? Porque o cristianismo já era veiculado naquela época, e os soldados e já se tinha achados, né, de que soldados eram cristãos, alguns soldados alguns eram cristãos, e que Constantino já havia tido contato com essa informação, já tinha contato do que isso significava, então que na realidade ele estava ali, esse sonho foi um exercício de simulação da memória, de registros que ele tinha coletado em vigília, e que portanto, seria ele, digamos, tentando simular como seria vencer a sua batalha, como seria entrar nessa batalha. Não importa muito, né, se, como os cientistas veem ou não, o fato é que foi num sonho que ele obteve essa conquista. Outro sonho, outra forma de ver de trabalhar os sonhos, e que vem sendo muito estudada também por cientistas, antropólogos, né, de uma forma geral, são os sonhos das culturas ameríndias, né, dos povos indígenas que habitaram aqui o continente americano de uma forma geral.
pesquisadores da USP, antropólogos, fizeram recentemente um trabalho muito interessante sobre como os povos indígenas Yanomami, eles entendem o sonho. E olha que bonito, olha que coisa belíssima, né. Eles dizem o seguinte, e aqui são palavras, desses pesquisadores, né: "Quando um Yanomami sonha, o corpo permanece deitado na rede, mas o PEI-UTP, uma espécie de imagem vital, desprende-se e viaja por lugares que o sonhador percorreu durante o dia ou por locais desconhecidos. Por isso que é muito comum muitos, indígenas, né, eles remontam de que eles falam assim: "Durma". Durma, porque no sono, durante o sono, você vai conseguir. Eles precisam lidar com uma onça, lidar com um animal, lidar com alguma coisa, e eles fazem esse exercício no sono, durante o sonho. E aí, o que eles chamam de imagem vital, a gente pode entender que é o quê? Nós espíritas podemos entender como o espírito que se desprende da carne, do corpo físico, o corpo que fica deitado na rede. Você vê que são imagens diferentes, palavras diferentes, mas para um fenômeno que todo ser humano passa. E aí, esses pesquisadores continuam. Em sonhos, os Yanomami entendem que a imagem vital da pessoa pode encontrar parentes próximos, distantes e mortos, olha só. E tudo que é experimentado é considerado como algo que aconteceu, ou seja, passado, ou pode acontecer, ou seja, futuro, podendo afetar a vida de toda a comunidade. Isso é muito interessante também. Vejam que o povo Yanomami, eles representam o sonho e imagina, né, eles não têm nada a ver com os neurocientistas, mas há uma convergência muito grande no entendimento do que isso significa. E o que que é mais interessante é que para eles, como o senso de comunidade, de coletividade é muito importante, inclusive porque eles vivem em aldeias e dormem, comem juntos, né, o sonho também é um exercício coletivo, porque é um exercício de sobrevivência coletiva, né. Então você tem experiências individuais de sono, mas esse sonho serve a uma coletividade, serve a uma sociedade, porque as experiências no corpo vividas são experiências coletivas. Isso é muito interessante da gente pensar como nós, que não somos que não vivemos em aldeias, que, né, não somos indígenas, como nós, lidamos com os nossos sonhos? São sonhos coletivos, são sonhos mais individualistas, são sonhos mais familiares, né? É interessante. E aqui eles terminam falando o seguinte: aquilo que experimentam sonhando é considerado tão importante quanto as experiências da vida desperta. São formas complementares de estar no mundo e de se relacionar com ele. Ou seja, estar acordado em vigília e estar dormindo são tão importantes quanto. Não tem diferença. Não tem diferença. E isso aqui abre uma porta muito importante para gente. Aqui, literalmente, porque sob o ponto de vista espírita, que é o que a gente vai ver agora aqui em seguida, a experiência do sono e, portanto, o sonho que nós temos a partir dessa experiência é somos nós vivendo também. Somos nós vivendo. E talvez devêssemos então valorizar mais o que nós somos quando estamos dormindo. Vamos entender um pouco mais então aqui o que que os espíritos nos dizem a respeito disso. A primeira pergunta, sobre o assunto é a 401, que Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo?
e os espíritos são taxativos logo de entrada. Não! O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, ou seja, o corpo fica na rede. A imagem vital vai, né? Assim como os indígenas estavam tratando. E não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, nós nunca estamos inativos, nós, enquanto espíritos que somos, que nesse momento nos encontramos encarnados, mergulhados em um corpo físico, nós estamos vivendo, quer seja quando estamos em vigília, quer seja quando estamos em sono. Porque no sono desprendemos, estamos desprendidos do corpo físico. E aí vem uma pergunta em seguida: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E aí os espíritos respondem pelos sonhos. São os sonhos que dão conta dessa liberdade. E aí eles seguem: quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. E por que será que nós temos mais faculdades do que quando estamos acordados? Porque aí é o nosso espírito na sua plena capacidade, sem o envoltório do corpo, sem os grilhões que os espíritos falam. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Olha só, os neurocientistas com os indígenas, com os espíritas aqui agora, todos se juntando. A gente tira essas amarras do corpo e a gente vive essas experiências a plena condição, plenas condições. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, no fundo, a gente vive pequenas experiências de morte todos os dias. Achei isso muito interessante. A gente morre um pouquinho todo dia, mas não só porque o tempo está contando, né? E a gente de fato pode olhar sob a perspectiva de que a gente morre todo dia um pouquinho, mas eu prefiro achar que esse morre todo dia um pouquinho tem a ver com o fato que todo dia um pouquinho a gente dorme. E todo dia um pouquinho a gente vive uma experiência de libertação. A gente vive uma experiência de desprendimento. A gente vive uma experiência de potência do espírito. E aí os espíritos complementam: o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. Olha só. Então não há progresso sem sonho, sem sono, né? É o recreio depois do trabalho. Nossa, eu achei isso fascinante. Enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que o restituirá ao meio que lhes é próprio, ou seja, quando a gente efetivamente desencarnar e o espírito estiver liberto por completo. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então a gente sonha aquilo que a gente experimentou. A gente vai ver um pouco mais a gente vai ver um pouco mais à frente como é que a gente de fato lembra dessas experiências. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? Na verdade, o que os espíritos nos dizem é que nem sempre a gente vai se lembrar no que a gente viu ou de tudo o que a gente viu enquanto a gente dorme. Mas que a gente sempre tem uma experiência, a gente sempre vai ter uma experiência. A gente vai sempre vai ter um mergulho, né, nesse espírito potente, nesse espírito com as suas faculdades, né, a pleno vapor. E aí, seguindo aqui na pergunta 404, Kardec pergunta: que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Que era aquilo que a gente estava dizendo. O que será que significa sonhar com uma vaca, com uma espiga de milho, né? Com a morte, com um dente, com uma serpente, né?
E aí os espíritos nos dizem o seguinte: os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de Buena Dicha, pois for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Imagina, sempre que a gente sonhar com uma determinada expressão, aquilo vai acontecer. Isso é reduzir muito a experiência humana, né? Nada contra as crendices populares, porque muito do que os nossos antepassados eles, eh, nos dizem ou eles remontam, na verdade tem a ver com as suas experiências vividas, e experiência vivida tem um valor muito grande, né. Mas vamos pensar, imagina que se sempre que a gente sonhasse com um determinado animal fosse acontecer alguma coisa, a gente reduziria muito a nossa experiência, né. Cada aquilo ali vai ter um significado próprio para cada um, porque a gente vai interpretar esse sonho de uma forma diferente. Aquilo ali vai ter uma ressonância na nossa vida vivida de formas diferentes. E aí os espíritos complementam, são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, a realidade própria de cada um. Porém que frequentemente nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal, né. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que elas está acontecendo? Que são essas aparições senão as almas ou os espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Aí aqui os espíritos nos dão, a oportunidade, né, de dizer o seguinte: quando nós estamos em sono, nos encontramos em sono e nos desprendemos do corpo, primeiro, nós estamos ativos, nós estamos com as plenas condições segundo, estamos com as plenas condições desse espírito e terceiro, a gente vai viver. A gente vai ter uma realidade, a gente vai continuar vivendo. E que nessas experiências de vida, porque também é vida enquanto dormimos, nós podemos encontrar espíritos que nos são caros. O que para algumas culturas seria encontrar os antepassados, né? Para os indígenas, por exemplo, isso tem um valor muito importante, porque eles aprendem com os seus avós, com os seus tataravós. E nós também. Aprendemos com quem veio antes de nós e aprendemos também com outros tantos espíritos que nos servem de guias e de orientadores quando dormimos. Por isso que o sono é muito importante. Ele é importantíssimo para a nossa experiência humana, mesmo que nós não tivéssemos qualquer conhecimento espírita, e tendo o conhecimento espírita, ele ganha uma força e ganha uma amplitude ainda maior. O que, na verdade, aí a gente vai ver aqui, nos traz ainda mais responsabilidade, porque é a vida que fazemos enquanto estamos acordados e a vida que fazemos e que temos enquanto dormimos. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um primeiro exemplo dessa vida que nós temos quando estamos dormindo. E aí eu extraí do livro Os Mensageiros essa mensagem especificamente, eu lembrei logo de cara quando eu estava me preparando para o estudo, lembrei dessa leitura do Mensageiros, porque foi algo que me tocou, num lugar, assim, muito interessante, porque eu vou contar aqui uma experiência de sonho, né, que está no capítulo 38 do Mensageiros, quando uma neta sonha com a avó, um espírito evoluído, e essa avó, tenta alertá-la. E, e aí eu lembro, assim, daqueles sonhos infantis, né, que muitos dos nossos filhos e das nossas crianças, né, às vezes têm o famoso pesadelo, né. E como é que isso pode ser interpretado, né. Então eu lembrei dessa experiência e falei assim: acho que vai ser rico a gente discutir hoje isso no domingo". Mas vamos lá, no livro Mensageiros, nesse capítulo 38,
a gente tem um exemplo do que o sonho é, do que o sono e, portanto, a experiência de sono vivida no sonho é, enquanto uma preparação para o trabalho. Então, André Luiz, lá descrevendo, né, a sua experiência, ele diz o seguinte: "No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecemos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial." Então, aqui ele está falando de um trabalho, tá? De um processo de trabalho em que eles estavam se preparando para um trabalho. Lembrando que André Luiz, espírito desencarnado, que ele estava na erraticidade, nosso lar. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se nessa casa. Muita gente ia e vinha, numerosos irmãos, numerosos irmãos, explicou o orientador. Numerosos, me perdi aqui. Logo, muita gente ia e vinha, numerosos irmãos, explicou o orientador. Encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Então, olha só, tem muitos espíritos que encarnados estão, que ao se desprenderem durante o sono, vão lá para casa se preparar para o trabalho. Então, então são espíritos que estão ali encarnados trabalhando. E aí ele diz o seguinte: não é fácil transmitir mensagens de teoria instrutiva, ou seja, aquilo que a gente precisa aprender, né? Direcionar nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna, né? Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Então, o que ele está querendo dizer? São espíritos encarnados que, ao dormirem, se desprendem do corpo, vão para oficinas edificantes, ou seja, vão para lugares preparados espiritualmente para que eles possam ser instruídos para o trabalho. Instruídos para o trabalho, porque ali naquele lugar, com aquela vibração, com aquela preparação, é mais fácil que as instruções sejam dadas. E por quê? Porque também em outras circunstâncias, mesmo em caráter de sono, né, o espírito se desprende ainda muito ligado à matéria. E aí, quanto mais ligada à matéria, quanto mais presa ao corpo, mais difícil é de se dar essas orientações, mais difícil é de realizar trabalhos edificantes, no geral. E aí é por isso que muitas vezes a gente fica ali, ó, na superficialidade, lembrando de coisas que a gente fez, ou coisas que a conta para pagar, o boleto, coisas do trabalho, e coisas assim, porque na verdade nós estamos muito presos à matéria. Isso é muito próprio daquele que vive, nós, no caso, que estamos aqui no corpo. Aqui esse sonho que eu antecipei aqui para vocês, que é um outro exemplo dessa potencialidade do sonho, que é o alerta, né, e o consolo, né, da avó para sua neta, né? O Aniceto e estava com o André Luiz, eles estavam ali mostrando para André Luiz um exemplo, né, de uma experiência de sono, né, de um espírito que estava encarnado. E aí ele vai dizer o seguinte: vejam aquela jovem senhora encarnada que, desprendida do corpo, vai estar com a sua avó. Vó essa que é um espírito evoluído. E aí, André Luiz pergunta a Aniceto: esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? E aí o Aniceto responde: sendo a avó superior a ela e ela inferior, ou seja, a avó tem uma maturidade espiritual superior à neta, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob domínio espiritual da benfeitora, da avó. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. E isso aqui é interessante, porque ela só consegue ter
estar com a sua neta ali tete a tete e conseguir essa influenciação positiva, porque essa avó é um espírito evoluído, é um espírito mais à frente, tem condições magnéticas para isso. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. E também por conta dessa diferenciação energética. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar, ou seja, aquele que é corriqueiro, nosso aqui, é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. É por isso que muitas vezes a gente vai e quando a gente volta para o corpo, a gente não consegue se lembrar de tudo ipsis literis do que a gente ouviu, né? A gente volta com imagens, imagens essa que a gente vai ver, elas se mesclam com memórias nossas, com figuras nossas e que cabe a gente interpretar, né? E aí ele continua: "A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro em que acabamos de presenciar". Então ela não vai se recordar. O que que ela vai recordar? Era um alerta que a avó estava fazendo, e aí ela vai a avó fala assim: "Isso que você está passando é como uma cobra ameaçadora, que logo se transformou uma serpente de vidro, quebrando seu impulso das suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma". Então ela que ela interpretou? A ameaça e o alerta como uma cobra. Em que ela consegue acessar essa cobra e que ao tocar essa cobra vira uma flor. Então, essa figura foi como a neta, ao acordar, conseguiu concretizar e conseguiu absorver o chamado da avó. E aí, André Luiz pergunta: "Mas ela não vai se lembrar nem das palavras ouvidas?" E aí, Aniceto responde: "Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física", prosseguiu Aniceto. Né? Então, tem que ser um espírito que também, sob o ponto de vista espiritual, conseguisse, de fato, depreender palavra por palavra. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo ali a emissão de pensamentos positivos. E aí a gente aprende não só pelas palavras, mas pelo fluido que está ali, pelo aconchego, pelo abraço que ela recebeu, né. E aí ela vai acordar com a sensação refazedora, com a sensação de reenergizada por esse encontro com a avó, a partir do sonho com a cobra que ela viu se transformar em flor. Há ainda um outro exemplo em Mensageiros, e aqui eu vou me encaminhando para o final, em que é uma mãe tentando ajudar a sua filha, em sonho também. Só que essa mãe é uma mãe que ainda precisa de um preparo espiritual, né, de um aparato energético para conseguir chegar até a filha e fazer e ter esse diálogo. E era uma filha que estava com ideação suicida. E aí a gente vê que o sono, mas muito importante também a prece, porque a prece nos possibilita ter esse mergulho na experiência vivida fora do corpo de uma forma ainda melhor, ainda mais protetiva, ainda mais forte, ainda mais potente. E essa mãe, querendo ajudar a sua filha, consegue, por meio de ajudas, né, de outros irmãos desencarnados, consegue nessas oficinas edificantes, do qual estávamos falando antes, ela consegue estar com a filha, dado o preparo espiritual ali do ambiente, para que ela, a partir dessa conversa, conseguisse se desfazer, se desmembrar
né, de espíritos obsessores que estavam a levando para um caminho muito difícil, para um caminho doloroso. E olha aí o sono e o sonho, mais uma vez, servindo como um instrumento, né, de amor, né. E aí a gente termina de que maneira? O que que a gente pode depreender de tudo o que a gente viu nesses breve 40 minutos, 45 minutos que se passaram? Primeiro, sono é recomposição, todos nós devemos organicamente dormir. É preciso que o corpo físico descanse. Isso é muito necessário, ainda mais no mundo moderno em que tudo é muito rápido, tudo é muito ágil, tudo é muito tecnológico, tudo é muito tela azul, né, muito brilhante, e a gente precisa dessa recomposição do corpo físico. E a recomposição do corpo físico permite com que o espírito, ao sair, passe por experiências. Que tipo de experiências? Experiências de trabalho, experiências de cuidado, experiências de proteção, experiências de aprendizado. E o que que a gente não pode esquecer? Que somos tão espíritos vivos quando estamos aqui em vigília que de quando estamos em sono. E devemos então ainda mais valorizar esses tempos, esses momentos em que nos encontramos deitados, sentados na rede ou onde quer que estejamos e que temos esse desprendimento do corpo, ainda que breve, porque nesses desprendimentos do corpo também somos nós. E aí, a depender da onde nós vamos, isso simboliza um pouco quem nós somos. E o que que queremos ser? Aonde queremos ir? A quais lides gostaríamos de habitar? Quais espaços convergem com o que somos intimamente? Então, vamos valorizar mais esse momento, esse sono, orar para nos preparar para um bom sono e para experiências benfazejas de sonhos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, queridos amigas e amigos, de estar aqui com vocês. Julinha, muito obrigado, muito bom.